Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, iniciando mais um dia hoje com as nossas aulas por carreiras. E nós estávamos na aula de ontem, dentro de serviços públicos, lembra? Falávamos dos princípios, comentamos só os dois primeiros, então vamos na sequência, porque nós temos ainda um mundo de matérias a estudar. Olha aqui, falei do princípio da universalidade, falei do princípio da isonomia, e agora nós chegamos no princípio da modicidade das tarifas. Tenho que lhe perguntar, o que é um preço módico? Cuidado, preço módico não é gratuidade, não é 0,800, não é o conhecido na faixa, né? Não é isso. O preço módico é o mais barato possível. O preço módico, já que serviço público é para todos, eu tenho que, para possibilitar o acesso a todos, ter o preço mais barato possível. E aí você lembra todo aquele problema que nós tivemos no país em relação aos 20 centavos de reajuste. O preço módico deve ser o mais barato. Então, todo e qualquer reajuste, todo e qualquer aumento, primeiramente deve ser evitado. E quando imprescindível, que ele seja o menor, que ele seja o mínimo possível. Então, só não confunda preço módico com gratuidade. Gratuidade nada custa. Preço módico é o mais barato possível. Depois da modicidade das tarifas, nós temos o princípio da cortesia. E falar disso no Brasil é quase que uma piada, né? É um romance. Mas está na lei. A cortesia é que o serviço público deve ser prestado sempre de forma educada, de forma cortês, de forma polida, como se você tivesse um gentleman ali, né? No Brasil, tá certo. Mas em todo caso, para a prova, é assim que você tem que analisar, é assim que você tem que visualizar. Eu atualmente moro em Curitiba e nós tivemos um caso lá que ilustra bem o que é a cortesia. Em Curitiba eles desenvolveram lá algumas décadas umas unidades tubo em que você fica ali dentro, o ônibus para e dali você já embarca. Uma mãe com 3 filhos entrou com os 3, o menor deixou alguma coisa cair e voltou para a estação, isso dá uma diferença de 40 centímetros, voltou para a estação para pegar o que tinha caído. O ônibus, o motorista fechou as portas e continuou. Todos o avisaram, ele não ligou, continuou, só foi parar na próxima estação. A mãe teve que descer com os 2 filhos e voltar para a estação originária para lá pegar a outra criança. Isso é cortesia no Brasil, não é o fim do mundo. Mas, em todo caso, lembre-se que serviço público deve ser prestado com cortesia, com educação, com gentileza, tá bom? Depois nós temos o princípio da eficiência. Falar de eficiência é o máximo de resultado com o menor custo possível. Então, quando eu trabalho com a conduta eficiente, com o agir eficiente, eu tenho sempre que buscar o maior resultado em relação ao menor custo. Então, um serviço eficiente é aquele que vai atender toda a coletividade. Infelizmente, nós sabemos que são raríssimas as cidades, os municípios no Brasil que têm essa possibilidade. E não precisa ir longe. Pega um único exemplo, transporte público. O transporte é caótico, como regra, em todo o país. Basta, você que está aqui em São Paulo ou vem passear em São Paulo, qual é um bom programa a se fazer? O Jefferson vai concordar comigo. Vá até uma estação central por volta das 10:06, 6:05 da tarde, não é? E aí qual é o teste? Você vai se posicionar próximo à entrada do metrô, tá bom? Do trem. Hora que ele chegar, você fala, não quero mais entrar. E vire-se para voltar. Nunca mais. Se você, porventura, quiser pular, os seus pés não vão tocar mais ao chão nesse momento. Você vai ficar ali, levitando, mais ou menos igual ao filme Gravidade, entendeu? Você vai ficar quase que se sentindo em Hollywood. Se bobear, é perigoso você ser jogado para dentro e sair já do outro lado, né? Porque não cabe todo mundo. Então é assim que nós trabalhamos com a realidade de serviços públicos. Mas é o que eu estou lhe dizendo. Você até pode trabalhar com esses temas e com esse aspecto crítico na dissertativa e principalmente na oral. Agora, em primeira fase, não. Primeira fase é texto de lei. Indico a leitura sempre do artigo 6º para os princípios específicos da 8987, né? Que lembra que não é 9784, não. É 8987.
Depois eu tenho o princípio da adequação. Olha só, o que é um serviço público adequado? Serviço público adequado é aquele que respeita o que está na lei e é aquele que respeita também o que está no contrato. Um serviço público adequado é aquele que cumpre com a lei e aquele que cumpre com o contrato. Nós podemos afirmar que um serviço público adequado é aquele que vai cumprir com toda a legislação, é aquele que cumpre com todos os princípios, é aquele que vai fazer cumprir cada cláusula contratual. Esse é o serviço adequado. Evidente que se nós analisarmos no país, a maior parte, ou pelo menos, para não ser pessimista, uma parte considerável dos serviços, não tem essa adequação ao pé da letra. Por quê? Porque basta você iniciar pelos princípios que você já vai perceber vários furos. Mas, em todo caso, um serviço adequado é aquele que tem que cumprir com a lei, é aquele que tem que cumprir com o contrato. Depois disso, o princípio da atualidade, princípio da adaptabilidade. O que é um serviço público atual? O que é um serviço público que tem adaptabilidade? Vamos caminhar um pouco no passado. Lá atrás, não tínhamos telefonia. De repente, Graham vem e dá um jeito na história, né? Até hoje eu não consigo entender como é que você fala aqui, outra pessoa do outro lado do mundo te escuta lá. Não consigo entender, não tenho esse cérebro, tá bom? Mas em todo caso, aí tentaram me explicar que passa por fios e não sei o quê, e cabos, eu não consigo entender. Igual, né? Mas isso também não vem ao caso. Aí você tem a telefonia. No passado, precária. Você precisava entrar em contato com a telefonista completava a sua ligação. Aí nós evoluímos um pouquinho. No Brasil, o telefone já foi status social. Quem tinha telefone era rico e quem podia investia em linha telefônica. Caminhamos mais um pouco. A telefonia, então, depois, principalmente das privatizações, nós tivemos um acesso à telefonia de forma ampla. Passamos para a telefonia móvel, né? Que é precária, que não funciona coisa nenhuma. Mas temos telefonia móvel. Então, veja, há uma escala de atualização, há uma linha evolutiva. Pega lá, transporte. Talvez no passado tínhamos charretes, aí nós evoluímos para os bondes elétricos e estamos sempre evoluindo, essa é a ideia. Por isso que quando a FCC cobrou que serviço público era imutável, não. Serviço público tem, por sua natureza, que ser mutável, sempre melhorando, sempre facilitando. Serviço público é uma comodidade, serviço público é uma utilidade. Sendo assim, eu tenho que melhorar. Sendo assim, eu tenho que possibilitar sempre uma maior facilidade na vida da sociedade. Então, cuida, serviço público tem a atualidade, serviço público tem a adaptabilidade. Em outras palavras, serviço público tem que ser sempre mutável. Serviço público não pode ser imutável, não, imagina. Ele paralisa no tempo, hoje é ótimo, daqui 10, 15, 20 anos é uma porcaria. Então, ele tem sempre que estar em evolução. Na sequência, e perceba que eu deixei um separado aqui. Pronto. Agora relaxa, larga aí a caneta e vamos bater um papo sobre a tal da continuidade e todos os seus reflexos. Quando nós trabalhamos com o princípio da continuidade, no passado, STJ, por exemplo, dizia, olha, não pode interromper serviço público, não pode paralisar serviço público, porque senão a dignidade da pessoa humana foi atingida. E no Brasil é ótimo, né? No Brasil nós utilizamos a dignidade da pessoa humana tanto para trancar a ação penal, como também para falar de células-tronco, né? Serve para tudo, é um espetáculo. E o STJ dizia, não, essa história de interromper o serviço, essa história de você não dar a continuidade, fere a dignidade da pessoa humana. Tá bom. Mas isso não dá para colar, né? Não tem jeito. Imagine que nós estamos aqui em 10 pessoas, 10 moradores, os 10 estão pagando conta de luz, conta de água, o condomínio está feliz. De repente, um não paga. Então, aqueles 9 terão que pagar também a conta daquele 1, né, a fração. Mas agora inverte. Um só paga, outros 9 não. Inviabilizou, concorda? Como é que eu vou manter a modicidade das tarifas com um índice de inadimplência desse tamanho? Não tem jeito. Então, por gentileza, como é que você vai raciocinar sobre o princípio da continuidade hoje?
princípio da continuidade é a regra, com absoluta certeza. O princípio da continuidade é a regra. Serviços públicos, por todas as características e princípios que já vimos até aqui, deve ser prestado de forma contínua. Só que olha que bonitinho, né? Olha que fofinho. Se tem regra, porque tem exceção. E já põe logo de cara. Serviço público pode sim ser paralisado. Aí você fala, mas espera lá, Barbieri. Como é que algo que é essencial, algo que tem que ser para todos, que é para melhorar a nossa vida, pode ser paralisado? Pode, ué. Existe uma regra, mas essa regra comporta 3 exceções. Primeira exceção. Quando é que eu posso paralisar um serviço público? Eu posso paralisar um serviço público em situações de emergência. Eu posso paralisar um serviço público em situações de urgência. Você fala, então, quer dizer que numa situação emergencial, quer dizer que numa situação de urgência, eu posso paralisar o serviço? Claro que posso. Eu moro num condomínio que fica muito próximo a uma subestação de energia elétrica do Estado. Imagina que pega fogo naquela mata e esse fogo vem avançando e vem se aproximando da subestação de energia elétrica. Não seria razoável esperar tudo ir pelos ares para daí, então, querer fazer alguma coisa. Nesse caso, o que nós temos que imediatamente aplicar? Paralisa a prestação do serviço de energia, resolve o problema, a emergência, solucionada aquela situação, volta a prestar o serviço, volta a prestar o serviço. E é aqui que eu lhe pergunto, preciso cumprir com algum requisito? Preciso cumprir com alguma condição para paralisar o serviço em situações emergenciais? Imagina o absurdo, eu estou numa situação caótica, eu estou inserido numa situação de emergência e aí falo, olha, por gentileza, vamos avisar toda a coletividade, encaminhando as cartas já, que nós teremos que paralisar o serviço assim que eles souberem do aviso. Não tem cabimento. Então, em situações de emergência, em situações de urgência, paralisa o serviço e ponto final. Paralisa o serviço e chega, deu. Vou solucionar a situação e depois eu volto a prestar. Nós tivemos agora, tomava café no hotel e de repente saiu uma reportagem que dizia assim, pensa uma árvore grande, duplica, né? Enorme. Choveu aqui na cidade, muita chuva no município de São Paulo. Essa árvore, uma parte dela, ainda bem que não foi inteira, uma parte dela caiu sobre uma casa. E a parte da frente da casa acabou. Graças a Deus ninguém ficou ferido, mas a família que lá mora teve que dormir, teve que passar a noite nos fundos da residência, porque literalmente na parte da frente não sobrou nada. O que a companhia de energia elétrica teve que fazer? Temos que retirar a árvore, temos que viabilizar ali, pelo menos o trânsito de pessoas e veículos. Até porque, pobre daquela família. Interromperam o serviço durante todo o dia, no dia de ontem. Só retornaram à prestação do serviço às 4 horas da tarde, quando? Quando já tinham solucionado a situação emergencial. E é assim que funciona. Então, veja, dentro da primeira exceção, eu tenho alguma condição para aplicá-la? Nenhuma. Em situações emergenciais, interrompa o serviço e ponto final. Você não tem absolutamente nenhum requisito, nenhuma exigência a cumprir. Fácil? Na próxima aula eu volto para nós falarmos das outras 2 exceções. Um grande abraço, a gente se vê. Até lá.